Inteligência artificial na advocacia. Economizar tempo não é o mesmo que ganhar vida. Essa frase bate forte, né? Bate muito. E essa é a tese central do artigo do André Medeiros, publicado lá na Advoco Brasil. E olha, isso joga um holofote imenso num comportamento quase, irracional da indústria jurídica hoje. Total. Historicamente, os escritórios têm esse fascínio absurdo por automatizar a própria exaustão. Exatamente. Fica aquela crença cega de que, comprar um monte de licença de software vai, num passe de mágica, curar as noites mal dormidas da equipe. Ou devolver os finais de semana perdidos redigindo o contrato societário. E a gente sabe que não é bem assim que a banda toca. Definitivamente não. Bom, bem-vindos a mais um Deep Dive. A nossa missão hoje é justamente desmontar esse teatro da produtividade. Isso. A gente vai tentar entender as engrenagens que fazem um projeto de IA deixar de ser uma máquina de moer associados, sabe? E passar a ser gestão de verdade. Porque a tecnologia sempre entra pela porta da frente com aquela promessa linda de alívio operacional. Mas aí, sem governança, vira só mais uma esteira de pressão. O gestor vai lá, compra a solução, distribui os logins e senta esperando a rentabilidade disparar no mês seguinte. E quando a estrutura toda colapsa, porque agora esperam que todo mundo produza 5 vezes mais rápido, o projeto inteiro leva a culpa. Dizem que a IA não funciona. Exato. E para quem nos ouve conseguir visualizar o tamanho dessa disfunção, a gente precisa resgatar aquele caso bizarro de maio de 2026. Nossa, o desastre da plataforma MeshClaw dentro da Amazon. Que loucura que foi aquilo. Foi um escândalo. A liderança lá impôs uma meta que no papel parecia super alinhada com o futuro, né? 80% dos desenvolvedores precisavam usar ferramentas de IA na rotina da semana. A clássica inovação enfiada goela abaixo. Mas o grande erro foi como eles decidiram auditar essa adoção. A empresa simplesmente passou a medir o consumo de tokens. Peraí, só para deixar claro, o token é basicamente a moeda de processamento do modelo de linguagem, certo? Cada pedaço de palavra gasta processamento. Isso. E aí a gestão teve a brilhante ideia de criar rankings internos. Eles expunham quem gastava mais tokens na tela, assumindo que quem gastava mais estava mais integrado com a IA. O que é um prato cheio para o instinto de sobrevivência corporativa, né? O funcionário, morrendo de medo de tomar bronca na avaliação de desempenho, fez o quê? Começou a fraudar o sistema. Claro, surgiu ali o famoso token maxing. A galera começou a gerar consumo de IA de forma totalmente artificial. Como eles faziam isso na prática? Eles programavam agentes autônomos de IA só para ficar lendo arquivos gigantescos, em loop. Históricos de mensagens do Slack de 3 anos atrás. Nossa, lendo log de código que não servia para nada. Sim, a máquina ficava resumindo informações que ninguém, absolutamente ninguém ia ler, só para manter o relógio de tokens girando, lá no topo. E o cara ficava em primeiro lugar no ranking de inovação. Sendo que esse consumo inútil quase derrubou a infraestrutura da Amazon, né? Colocou em risco investimentos na casa dos 67 bilhões de dólares. Uma loucura. E olha, a lei de Goodhart já explica isso desde os anos 70. Quando uma medida de avaliação vira a meta principal, ela deixa de ser uma boa medida. Perfeito. As pessoas alteram o comportamento só para otimizar o número e o propósito original vai para o ralo. Tá, mas deixa eu fazer o papel do advogado do diabo aqui. Vamos trazer isso para a realidade das planilhas de um escritório brasileiro. Manda. Se eu sou sócio administrador, acabei de assinar um cheque, de 100 mil reais em licenças para o meu time. É lógico que eu vou querer ver o retorno disso. Eu preciso saber se o pessoal está usando, se os prompts estão rodando. Como é que eu separo a cobrança legítima por uma ferramenta cara da mera encenação corporativa? Então, o segredo é medir o resultado, não a fricção. Ficar contando quantos prompts o associado rodou no sistema é medir puro teatro. É medir o barulho do trabalho, não o trabalho em si. Isso. Trazendo para nossa rotina, é tipo aquele estagiário que fica digitando minutas irrelevantes com força no teclado, só para garantir que o sócio que está passando no corredor veja ele muito ocupado. O clássico engajamento de fachada. Eu fico impressionado como isso não muda. Não muda mesmo.
Se você exige volume de interação com o algoritmo, a equipe vai te entregar interação vazia. O gestor bate no peito achando que está inovando, enquanto o funcionário está só alimentando um sistema que não melhora 1 centavo na margem de lucro. Faz todo sentido. E se a métrica de volume é inútil, a gente cai num outro problema que o André Medeiros levanta, que é o vácuo gerado pela eficiência real. A famosa pergunta proibida, né? Exato. Porque, pensa comigo, a revisão de um contrato super complexo demorava 1 hora de concentração total. Aí a IA entra e o tempo cai para 15 minutos. O que acontece com os 45 minutos que sobraram? É aí que a cultura do escritório entra em colapso. Porque a reação instintiva do mercado é a extração silenciosa. Encher o buraco na agenda com mais processo. Lógico. O advogado entregou rápido, toma mais cliente, toma mais audiência. O faturamento por cabeça até dispara. Mas o profissional continua saindo do escritório completamente destruído às 9 da noite. Ou seja, a tecnologia não libertou ninguém. Ela só densificou a exploração. Tratar a IA só como acelerador de processo é igual instalar um motor de Fórmula 1 numa carroça de madeira. Nossa, ótima imagem. Né? A carroça vai voar nos primeiros 5 minutos e vai entregar carga rápido, mas as rodas de madeira vão estourar logo em seguida sobre o peso infinito. A estrutura analógica não aguenta essa rotação. E essas rodas estourando são o colapso cognitivo dos advogados. E sabe o que é pior? Para tentar mascarar isso, muito escritório adota uma segunda desculpa que soa linda no marketing. Uau, aquela de usar o tempo extra para melhorar a qualidade artesanal. Essa mesma. Falam que vão fazer peças impecáveis. Só que como não tem indicador de qualidade para medir isso, esse tempo livre evapora. Ele simplesmente some no ar. Vira o Productivity Leakage. O vazamento de produtividade, onde a galera gasta o ganho de tempo em reuniões intermináveis para debater como vão usar a IA. Exatamente. O labirinto corporativo engole a eficiência. E para sair disso, a Advoco Brasil propõe uma tese que é uma tríade de gestão. Não dá para olhar só para a velocidade. Tem que cruzar os 3 eixos, né? Eficiência, qualidade jurídica e qualidade de vida. Isso. O primeiro é eficiência, mas com uma ressalva. É o tempo de ciclo cruzado com a taxa de retrabalho. Porque não adianta a IA cuspir uma contestação em 3 segundos se o sênior vai gastar 2 horas reescrevendo a fundamentação porque o tom saiu errado. Sim, eficiência sem precisão é só escalar o erro em nível industrial. Perfeito. Por isso, o segundo eixo é a qualidade jurídica. O modelo exige auditoria pesada, por amostragem, tem que rastrear se a máquina está alucinando, validar se a jurisprudência existe mesmo. Porque a IA precisa jogar dentro das regras do processo. Não dá para inventar a lei. E o terceiro eixo? O terceiro amarra tudo. É a qualidade de vida. Horas trabalhadas de fato e a taxa de rotatividade da equipe. Então, se o gestor está lá ostentando o dashboard de prompt rodado, mas não sabe o nível de esgotamento do time, ele não tem gestão de IA nenhuma. Ele está gerindo puramente pelo entusiasmo, e entusiasmo não paga folha no fim do mês. Com certeza não. E para tirar isso do campo das ideias e colocar na prática, o artigo traz o framework da Gartner sobre IA generativa. Eu achei essa parte muito boa. É sensacional. Eles fatiam o uso da IA em 3 blocos super claros: defender, estender e disromper. Vamos detalhar isso para quem está ouvindo. Defender seria a automação interna, certo? Isso, a proteção do fluxo operacional. Aplicar a IA aquelas tarefas chatas e repetitivas. Criar um caminhão de documentos num due diligence, classificar e-mail, extrair cláusula padrão. Tirar o trabalho robótico do humano. E o estender? O estender já foca no cliente. É pegar o modelo e cruzar milhares de sentenças de um juiz para entender o padrão dele. O humano levaria meses para fazer isso. A máquina faz em segundos e te dá o melhor argumento. Entrega um serviço diferenciado. E o último, disromper, ataca direto o modelo de negócios do escritório, né? Exatamente, porque a famosa hora faturável começa a perder o sentido. Se a IA derrete o tempo de execução, você não pode mais cobrar por hora, senão você quebra. Você passa a cobrar pelo valor que você está protegendo na causa. Ou cria produtos novos, tipo assinatura de monitoramento de risco. Mas olha, a sacada mais brilhante da Gartner aí não é nem a classificação, é a métrica financeira. O mercado todo só fala em ROI, né?
o retorno sobre investimento. Que é aquela busca desesperada por lucro no trimestre. Isso. E eles também olham para o ROF, o retorno sobre o futuro, projetando novas receitas. Mas o jogo muda mesmo com o ROI, o Return on Employee. O retorno sobre o funcionário. Exato. O ROI contabiliza exatamente aquelas horas de burocracia que a máquina eliminou e rastreia rigorosamente para onde esse tempo foi. Só que aí, deixa eu dar uma de cético de novo. No papel, o ROI é poético. Mas no mercado agressivo, focado em bater meta, algum sócio vai mesmo olhar para o relatório, ver que o lucro não dobrou e aceitar de boa que o ganho foi usado para a equipe dormir 8 horas? Olha, ele vai aceitar porque o sistema pune no bolso. O ROI não é caridade, é contenção de dano. Como assim? Burnout e rotatividade são hemorragias financeiras violentas que não aparecem direto na planilha. Quando um talento sofre burnout e pede demissão, ele leva embora a coesão do time, o relacionamento com o cliente, aquele histórico que não estava documentado. Ah, entendi. O custo invisível de substituição. Tem que recrutar, treinar, esperar meses para o cara novo performar igual ao que saiu. Isso corrói a margem de lucro de uma célula inteira. Total. E tem outro ponto gravíssimo, o risco técnico. Jogar projetos de IA avulsos na mão de uma equipe exausta é pedir para ter desastre de segurança. É verdade. O advogado cansado pega o contrato confidencial do cliente e joga no chat GPT aberto para resumir rápido. Quebra de sigilo na hora. Exato. Ferramenta solta só exige um login. Agora, um projeto de gestão com foco no ROI exige governança. Tem política de uso atrelada à saúde mental. Ignorar a carga cognitiva é operar num risco absurdo. E isso esbarra numa verdade histórica muito incômoda para o mercado jurídico. A tecnologia nunca, em nenhum momento da história, fez a gente trabalhar menos. Nunca. A promessa do ócio criativo sempre falhou. Pois é. Quando o e-mail chegou, falaram que ia acabar com a lentidão do papel. O que aconteceu? A gente ganhou um expediente 24 horas. O WhatsApp, então, nem se fala. Destruiu qualquer fronteira. Hoje a urgência do escritório invade a sala do advogado às 10 da noite num domingo. E o processo eletrônico, o famoso PJI, tirou o advogado da fila do fórum para inaugurar a era sombria do peticionamento de madrugada. Sim, a tecnologia obedece à inércia do acúmulo. E sem uma intenção deliberada para frear isso, a inteligência artificial vai só acelerar o trabalho fantasma. Trabalho fantasma. O algoritmo acelera a burocracia e o tempo é gasto em fluxos que não servem para nada. É por isso que as ferramentas de verdade precisam focar em mudar a existência do profissional, não criar mais regra. Com certeza. E o André Medeiros cita o ecossistema da Advoco que faz justamente isso. Pega o exemplo do CRM por voz. É a diferença brutal entre utilidade real e burocracia digital. Conta para quem nos ouve como funciona essa mecânica do CRM por voz. Sabe aquele final de dia exaustivo? O advogado sai de uma reunião tensa, chega no hotel, tem que abrir o notebook e preencher 10 campos num sistema engessado para registrar o andamento. E ninguém faz isso direito, porque está todo mundo cansado. Exato. Com o CRM por voz, o profissional simplesmente dita os detalhes no áudio enquanto está indo para o aeroporto. O sistema entende o contexto, extrai os dados estruturados e alimenta o banco sozinho. Zero fricção manual. A tecnologia carrega o piano. E o detalhe irônico é que o advogado brasileiro tem uma vocação quase natural para complicar as coisas, né? A gente tem uma ferramenta intuitiva dessas e a primeira coisa que o escritório faz é criar um comitê para ditar 3 regras processuais para usar o áudio. É o formalismo que corre nas veias do direito, contaminando a gestão. E é contra isso que soluções mais profundas lutam. O artigo menciona o valuation jurídico e o aplicativo Alívio. Como eles quebram essa roda? O valuation foca em precificar a inteligência do escritório e não o esforço braçal.
Ele tenta isolar o valor das metodologias e do histórico, tirando o peso só da hora vendida. E o alívio? O alívio atua direto no mental. Ele dá métrica para o gestor enxergar o pico de carga cognitiva antes que a pessoa entregue um atestado médico por estresse. Não é sobre correr a mesma maratona com um tênis melhor. É sobre mudar a pista para a pessoa conseguir pensar durante a corrida. Nossa, isso amarra perfeitamente toda a nossa investigação de hoje. O insight de ouro que a gente tira do texto do André Medeiros é que implementar IA no escritório não é sobre a tecnologia. Não é sobre o algoritmo conseguir ler acórdão. Exato. É 100% sobre soberania e intenção. É a escolha do que a liderança vai fazer com as horas que a máquina vai cuspir de volta para a operação. A bifurcação está aí. Ou o escritório usa a IA para espremer ainda mais o tempo da equipe no modelo predatório, ou toma a decisão corajosa de aliar a eficiência técnica a uma vida sustentável. Porque o cérebro humano tem limite, por mais que o software seja infinito. Escritório que separa a alta performance da saúde do time está construindo um projeto com prazo de validade curto. A fadiga destrói qualquer estratégia. Quem vai dominar a próxima década é quem entender que negociação complexa e empatia com o cliente só funcionam com a mente descansada. Perfeito. E para fechar o nosso Deep Dive de hoje, eu quero deixar uma provocação para quem nos ouve. Algo para digerir depois do programa. Vamos lá. Pensem nisso. Se as tarefas que hoje engolem 70% do tempo de um advogado, tipo triagem de documento, redação de minuta padrão e caça de jurisprudência, se tudo isso vai ser delegado para IA amanhã. Qual vai ser o verdadeiro valor do humano, né? Exatamente. Qual será efetivamente a habilidade mais cara e insubstituível que vocês vão precisar vender na próxima década? O prêmio deixou de ser a repetição e a força braçal. Agora, o valor real é o poder de julgamento e adaptação. Com certeza. A máquina não tem bom senso. E nós vamos continuar traduzindo todo esse mar de informações e tendências em estratégias reais por aqui. Até o nosso próximo mergulho profundo no Deep Dive.